E Rosana, você é um exemplo de vida para nós. Além de exercer a tua profissão, você trabalha se dedicando às outras pessoas no CONDEF. Mas outra coisa que eu gostaria que você definisse para a gente e para todos que acompanham o programa Superação é a questão da definição das pessoas que têm a deficiência visual, que tem aquelas que não têm nada de visão e tem aquelas que têm alguma coisa na visão. Por exemplo, até para o uso do computador. Eu vejo que você faz uso do computador, mas não necessita de programas especiais como, por exemplo, o Virtual Vision. Mas, no teu caso, você usa as fontes um pouco maiores. Explica para o pessoal de casa que está acompanhando a Superação como é que é essa questão das diferentes deficiências visuais. Obrigada pelo elogio, viu, André? Quando a gente faz um trabalho, precisa conscientizar a população de que mesmo a gente tendo deficiência, a gente pode ajudar os outros sim. Quanto ao problema de visão, de baixa visão que eu tenho, realmente eu não preciso de programas especiais para o computador, desde que eu esteja num ambiente com pouca luz. Inclusive, para eu trabalhar com o computador, eu tenho que colocar esse adicional, senão eu não consigo trabalhar nele também, em virtude daquela doença que eu te falei do nistagmo. E o que é que eu faço? Para a minha realidade, eu configuro sempre com letras grandes, sempre no extra grande do Windows, tanto as letras quanto os ícones, e sempre o computador, a tela, o monitor está muito próximo a mim, questão de no máximo 10 centímetros, senão eu não tenho condição de enxergar, mesmo tendo essa resolução aqui bastante grande. Quanto às diferenças de deficiência, bom, até onde eu sei, existe, depois que, é assim, a pessoa, quando ela atinge 30% de capacidade visual ou menos, ela entra em algumas categorias de visão subnormal. Tem a leve, a severa, a profunda e a cegueira total. Segundo os médicos, eles dizem que eu estou no fim da severa querendo entrar na profunda. Mas, graças a Deus, a minha doença não é progressiva. Então, a dificuldade realmente que eu tenho no dia a dia às vezes, conseguir informações e até ajuda de pessoas que estão na rua, no fórum, onde eu quero que eu vá, porque elas não acreditam que eu não enxergue. Porque para a sociedade, quem tem problema de visão é aquele cego total, e não é assim. Quando a pessoa ela tem essas características de visão severa para baixo, severa profunda, mesmo ela enxergando um pouquinho, ela não consegue ter muita definição das coisas. No meu caso, segundo os médicos também, a capacidade de definir está a apenas 60 centímetros dos meus olhos. Mas se eu saio na rua onde tem muita luminosidade, as pessoas podem passar na minha frente, eu não vou conseguir ver. Eu sei às vezes quem é por conta do andar, por conta do jeito da pessoa respirar, por conta da silhueta da pessoa. Senão também vai passar e eu não vou reconhecer. E Rosana, você como uma pessoa que atua na área do direito, gostaria que enfatizasse para todos que acompanham o programa Superação a questão da importância, não só da nossa sociedade se conscientizar e como receber adequadamente, de uma forma correta, as pessoas com deficiência, como tratar de uma forma correta as pessoas com deficiência. E a importância das políticas públicas nesse sentido, a implantação, o trabalho de políticas públicas do nosso setor público voltado a essas pessoas. E uma outra coisa que eu gostaria que você comentasse também, o programa Superação ele tem por natureza buscar quebrar barreiras, quebrar preconceitos, desmistificar a questão da deficiência. E você como uma pessoa que tem uma deficiência visual, mas atua no ramo do direito, você já enfrentou alguma situação de preconceito, vamos colocar aqui, que alguma pessoa de repente tenha colocado, poxa, mas ela é cega, como é que ela vai ser a minha advogada? Já existiu alguma situação nesse sentido com você? Quanto às políticas públicas,
inicialmente, o deficiente visual, seja ele total ou ainda com algum resíduo de visão, as esferas do governo poderiam fazer campanhas de conscientização da população. Olha, em Piracicaba eu desconheço sinais que estejam funcionando, sinais de trânsito sonoros. Se coloca, também tem que fazer campanha para a população não depredar. Se pegar alguém fazendo isso, tem que punir com rigor. E aprender a punir com rigor, no Brasil precisa começar a colocar as leis em prática. Existem leis, o que a gente, às vezes falta um pouquinho de fiscalização e meios de cumprir com elas. Mas também, por exemplo, eu sou uma pessoa que, por eu enxergar pouquinho, tem alguns lugares de grande atendimento ao público na cidade que existem aqueles painéis que são normalmente pretos com letras vermelhas, que eles emitem uma espécie de apito. E para mim não resolve, porque o apito eu sei que está mudando de senha, mas eu não sei para qual número, porque às vezes num determinado lugar atende-se vários setores. Então se eu não tiver quem me acompanhe, eu fico sem atendimento. E muitas vezes também as pessoas, por eu não demonstrar fisicamente a minha deficiência, se eu vou lá e peço atendimento preferencial, eu também sofro preconceito, sofro grosserias. Então tudo isso acaba constrangindo a gente, restringe a mobilidade da pessoa com deficiência visual não total como a minha. E também, quanto a sofrer preconceitos, por eu ser advogada e ser quase sem nenhuma visão, já sofri vários. Tanto de clientes que, infelizmente, a sociedade ainda confunde deficiente visual com deficiente mental. Não existe para o deficiente visual nenhum tipo de barreira que não a dificuldade em enxergar. Não é a deficiência que vai limitar a capacidade da pessoa. Veja você, André, você está aqui promovendo o programa, porque é a sua pessoa quem cuida disso. Não é o fato de você ter um cargo pelo qual foi eleito que faz com que você tenha superação, mas é pela sua pessoa que você está aqui. E isso é importante. A sociedade tem que aprender a ver que o deficiente venha de fábrica, que eu costumo brincar que é a minha, ou infelizmente tenha ocorrido como aconteceu com você no decorrer dos anos de vida, isso não vai inibir a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de sentir, porque é muito difícil você ter... Que nem eu lutei muito, eu carregava cadeira, eu carregava carteira na escola porque eu não enxergava a lousa. Eu aguentava a humilhação dos coleguinhas, sem com que os professores na época fossem treinados ou se importassem até com isso. E aí eu consegui chegar, fiz direito, fiz pós-graduação na Unicamp. Então, assim, preconceito, sofro sim, sofro todo dia. E às vezes de onde a gente menos espera. Mas não tem importância, André, a gente está aqui para isso, para abrir caminho, porque infelizmente virão outros também com deficiência depois que a gente passe, mas a gente tem que melhorar o que já melhorou bastante.